Tô com uma tosse alérgica bonita também. Se eu não conseguir pregar, a gente escuta a pregação da igreja. Do lado aqui já sai abençoado. Mas nós estamos na... Obrigado. Nós estamos na carta de João, de Jesus, do qual João escreveu às igrejas em Apocalipse. Nós estamos em meio a essa série de mensagens e acredito que nós já recebemos muito de Deus em meio a tudo isso que nós estamos falando dentro dessa carta, as 7 igrejas de Apocalipse. E hoje nós chegamos a uma igreja que vai trazer uma mensagem muito importante ao nosso coração, que é a carta à igreja que estava em Pérgamo. Então, nós já falamos aqui de Esmirna, nós já falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, e hoje nós chegamos à igreja em Pérgamo. E tem muitas coisas interessantes que nós vamos ler dentro desse texto e aprender hoje, que muito nos envolve aqui em 2024, relacionado ao que aconteceu naquele momento naquela igreja. Eu já disse aos irmãos que ler Apocalipse, os irmãos já estão até cansados de ouvir, não é ouvir uma carta de terror, ou um filme de terror, como muitos escrevem e enxergam, mas é ouvir uma carta de esperança. É interessante que o símbolo máximo do cristianismo se tornou a cruz. Quando nós falamos da cruz, nós falamos de cristianismo. Mas é importante lembrar que a cruz está vazia. Amém? É importante lembrar que a cruz está vazia. E nós então não colocamos na igreja uma imagem de uma cruz com o nosso Senhor morto, crucificado, espancado, ferido. Mas a cruz está vazia, então, portanto, o símbolo máximo do cristianismo não é a cruz, mas o sepulcro vazio. E quando João recebe uma revelação de Jesus isolado, preso na ilha de Patmos, ele recebe então uma revelação e uma carta de esperança dizendo que eles não vão viver para sempre sobre a opressão romana naquela época, mas eles vão viver agora sob um governo de um rei, mas um rei que não está preso numa cruz ensanguentado, mas um rei que aparece, meus irmãos, glorificado, exaltado, engrandecido, e um Deus que aparece agora, dizendo: eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Portanto, Apocalipse é realmente uma carta com certeza, uma carta de esperança, uma carta onde Jesus está gritando para o mundo inteiro ouvir em todo tempo, não só para aquela igreja, mas em todo tempo: eu venci a morte e vocês vão vencer também, aleluia. E quando nós chegamos então à igreja de Pérgamo, nós estamos no capítulo 2 de Apocalipse, e nós vamos ler a partir do versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé. E ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nos dê a tua palavra essa noite, Senhor, que eu seja somente um instrumento, mas que o teu Espírito venha sobre cada coração, trazendo a luz a tudo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, amém. Os apóstolos, quando eles saíram em missão para plantar igrejas, eles escolhiam igrejas locais em que fosse chave para que o evangelho fosse divulgado por todo mundo. Então algumas cidades específicas, quando não eram escolhidas pelos apóstolos, eram direcionadas pelo próprio Espírito Santo, dizendo: vão para cá, vão para lá, vão ali, porque o mundo precisava conhecer a mensagem. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa cidade, esse local, esses locais, principalmente essas igrejas, essas 7 igrejas de Apocalipse, eram locais específicos do qual, com certeza, teriam um caminho importante para que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Então, existem motivos específicos pelo qual as cidades foram escolhidas. Por exemplo, a cidade de Éfeso, que nós já passamos, ela foi escolhida principalmente por ser uma região portuária, por uma região onde politicamente e financeiramente era uma grande cidade da época. E por esse motivo, ali, quando o evangelho era pregado, ganhava um número muito grande de pessoas. Então o evangelho ia se expandindo por todo mundo. E essa cidade de Pérgamo não é diferente. Havia um motivo específico pelo qual ela foi plantada naquele lugar. E diferente de Éfeso, que era uma cidade portuária, uma cidade economicamente interessante para que o evangelho fosse pregado, Pérgamo, a atração dela era a sua parte cultural. Portanto, o que passava de destaque naquela cidade para que ali fosse um importante lugar para o evangelho ser pregado, era a sua cultura. Diferente das outras igrejas, ela tinha essa questão cultural muito aflorada no seguinte ponto: ali naquele local foi construída a 2ª maior biblioteca do mundo. E vale destacar que biblioteca, dentro desse contexto da palavra, nessa época, era algo de extremo valor, de extrema importância. Os livros naquela época, eles tinham um valor inimagináveis para os dias de hoje. E Pérgamo continha a 2ª maior biblioteca do mundo. E é algo muito interessante, olha que legal aprender algumas coisas lendo Apocalipse. O papiro era a folha, era o papel, era o material que era mais usado, comumente usado naquela época. Só que o papiro, ele era importado do Egito. E a liderança aqui de Pérgamo, ela tinha um problema político com o Egito. Portanto, ela não queria exportar. E eles decidiram, então, fazer o seu próprio material para poder, então, escrever os seus livros e desenvolver a sua biblioteca. Então, eles pegaram e começaram a desenvolver uma nova tecnologia para a época, que era as peles de animais. Então eles pegavam as peles dos animais e eles colocavam ali uma do lado da outra, e nas peles dos animais, então, eles criaram um novo tipo de material. Como é o nome desse material? Pergaminho. O pergaminho vem da cidade de Pérgamo. E portanto esse novo material, essa nova tecnologia para a época, foi importante para conhecer, e essa cultura então se expandia. Então imagine a importância, o centro de uma cidade que desenvolve uma nova tecnologia para a época. É como nos dias de hoje, infelizmente fugiu agora o nome, se alguém lembrar pode gritar aí. Mas nós temos um local no mundo que ele acho que o Guto vai saber, um local no mundo que ele é característico por de lá sair a tecnologia, como foi a Microsoft, Vale do Silício. Então esse lugar é como se dali fosse exportado para o mundo da época essa nova tecnologia. Então por isso Pérgamo, quando o evangelho é pregado, algo tremendo vai acontecer.
Outra coisa interessante, Pérgamo tinha a maior escola de medicina do mundo da época. Naquele lugar se desenvolvia os médicos, e ali eles estudavam e eram exportados para o mundo inteiro, e vinham pessoas do mundo inteiro para estudar a medicina, dentro da cidade de Pérgamo. E outra coisa muito interessante, é que a medicina daquela época, diferente de hoje, ela se misturava técnicas de medicina, mas misturava-se também com misticismo. Então era uma espécie de medicina espiritual, misturava com espiritualidade. E dentro de Pérgamo havia um misticismo muito grande, uma adoração muito grande, inclusive a serpente. Era algo muito adorado, umas estátuas relacionadas a isso. Eu pedi para Mari separar ali uma imagem, eu não sei se você já reparou, eu nunca tinha reparado, mas até nos dias de hoje, ainda, o símbolo máximo da medicina é um bastão com uma serpente enrolada em volta dele. Este é o símbolo máximo da medicina nos dias de hoje. Você vê isso nos jalecos do médico. Por mais que hoje não tenha essa mistura de medicina com espiritualidade, pelo menos dentro da parte técnica, né, que existe, mas até os dias de hoje ainda esse símbolo vem desde aquelas épocas da Grécia Antiga, onde esse símbolo foi criado. Obrigado, Mário. Por esse motivo, era um lugar que, sem dúvida nenhuma, havia um direcionamento muito forte do evangelho sendo pregado e, portanto, grande perseguição contra a vida dos cristãos. O texto que nós lemos falou que Antipas era um líder daquele local, o pastor daquele local, e ele foi morto. Só que ele não foi morto de qualquer forma. Para os irmãos terem uma ideia do que era perseguição e um martírio, eu já disse aqui na semana passada, que passa de, se fosse calcular nos dias de hoje, só dentro do período dos primeiros séculos do cristianismo, nós estamos falando quase ou mais de 200 milhões de pessoas sendo mortas somente por professar a sua fé. Antipas, por exemplo, a história diz que a forma dele ter sido morto foi uma das coisas mais terríveis que nós já vimos. Ele foi colocado dentro de um bezerro, foi construído um bezerro, e ele foi colocado dentro desse bezerro e foi queimado dentro desse bezerro. E quando ele foi queimado, as pessoas assistiam em volta e davam risada, que era como se o bezerro estivesse gritando. Então, assim, os maiores escândalos e perseguições eram levantados contra a igreja daquela época. Então é um período realmente macabro na história do cristianismo, é um período de horror. E vale lembrar de novo, vem Apocalipse, vem a revelação de Jesus, dando uma resposta a um tempo de grande perseguição. Que bom ler esse texto, que bom saber que haverá um dia, irmãos, que inclusive nós lemos ontem, né, aqui, que esses irmãos que sofreram esses absurdos, como nós vimos ontem aqui, irmãos, ontem foi falado de cada situação aqui, até criança de 2 anos sendo condenada à pena de morte, por conta de professar, a sua família professar a sua fé cristã. Mas haverá um dia e um tempo em que essas pessoas terão um lugar especial no coração de Deus. Todos aqueles mártires, irmãos, a palavra diz que eles terão vestes brancas, e há um lugar especial para esses irmãos que morreram defendendo a sua fé e fizeram com que o evangelho chegasse até o dia de hoje. Aí nós chegamos então no versículo 12 e 13, Mário, por favor, versículo 12 e 13, Apocalipse capítulo 2, que o anjo escreve, e o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada de 2 fios: eu sei as suas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto. Aqui fala sobre o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás? Durante muito tempo foi pensado a respeito de trono como um lugar de idolatria, ou seja, um trono de fato, ou uma estátua que estivesse naquele lugar,
uma imagem que estivesse naquele lugar sendo adorado como um trono de Satanás. Mas logo isso cai por terra quando nós entendemos todo o contexto desses versículos que nós lemos e percebemos que aqui não está falando de um trono específico, de um local ou mesmo de uma imagem, mas aqui está falando de uma cultura que existia naquele lugar, que fazia com que o certo se tornasse relativo, ou a verdade se tornasse relativa. É como se nós pensássemos assim: o que Deus chamou de trono de Satanás naquele lugar, é a verdade sendo relativizada, ou seja, aquilo que Deus chama de certo, passou a ser duvidoso. Aquilo que Deus estabeleceu como regra de conduta, de fé, de doutrina, era relativizado naquele lugar. Nós já vamos entender um pouco mais como isso funciona. Mas eu quero dizer aos irmãos, em primeiro lugar, aqui hoje, que isso continua sendo um grande ataque de Satanás. E a forma dele estabelecer o trono dele continua sendo mascarar verdades absolutas de Deus. É mais ou menos assim. Deus estabeleceu algumas regras de conduta relacionada à família, que a cada dia ela vai se enfiando dentro da cultura, estabelecendo que não, depende. É certo para você, mas para mim não. Então estão tentando, isso é o trono do diabo, isso é o trono de Satanás, tentando ofuscar algumas verdades absolutas da palavra e relativizando a verdade. Só que eu quero dizer que as escrituras continuam sendo santas, as escrituras continuam sendo a palavra de Deus, e nós como igreja, ainda que sejamos levados à morte, nós não podemos negociar com as verdades das escrituras. Queridos, eu não sei porquê, mas esses dias Deus tem preparado a gente, tem preparado a igreja para dias em que nós teremos que enfrentar grandes lutas com relação a isso. Nós não negociamos a nossa fé. Nós não negociamos a nossa fé em Jesus. Se a nossa fé em Jesus for confrontada, dentro do nosso emprego nós ficamos com a nossa fé em Jesus. Se a nossa fé em Jesus for confrontada pelo governo de um país que estabeleceu algum tipo de regra e conduta que seja contra a palavra, nós ficaremos com a nossa fé em Jesus. Nós não negociamos a nossa fé. E dentro da sua casa, com seus filhos, não se negocia a fé. Não se negocia. Aquilo que Deus estabeleceu como regra de doutrina, nós não podemos negociar, porque um dia nós daremos conta. Irmãos, para esses irmãos do primeiro século, para eles era melhor morrer queimado, esfolado, de cabeça para baixo, crucificado, do que negociar ou negar Jesus onde quer que eles fossem. E é isso que fará toda a diferença. Irmãos, essa vida é passageira, é muito rápida, e um dia, queridos, como foi dito ontem, eu acho que foi o Kevin que falou aqui, que a vida de verdade começa depois da morte. A vida de verdade e eterna, a vida para sempre, ela começa depois da morte. Então, Apocalipse está dizendo para nós, gritando para nós: não negocie a sua fé. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Não negocie a sua fé. Versículo 14, por favor, Mari. Versículo 14, a palavra diz: existem no meio de vocês algumas coisas que eu preciso que vocês entendam. Tem algumas pessoas que estão seguindo a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, Jesus começa agora a estabelecer erros e começa a apontar soluções para aquela igreja. E agora ele fala sobre Balaão. E Balaão era um profeta que recebeu dinheiro de Balaque para amaldiçoar os israelitas.
mas quando ele abria a boca, Deus colocava palavras de bênção e não de maldição. Balaão fala de traição, fala de ir contra, de propina, e ele diz aqui na palavra, que a única forma de Balaão, do povo de Deus ser destruído, nessa época de Balaão mesmo falou, não tem como, nós destruímos eles pelo lado de fora, só tem uma forma, nós destruímos eles pelo lado de dentro. Então o que eles fizeram? Eles colocaram em volta, próximo ao povo de Israel, aos soldados, colocaram mulheres, que eram de outras nações, para chamar a atenção dos soldados de Israel. E essas mulheres então, os soldados eles iam e começaram a se relacionar com essas mulheres. E eles se relacionando então com essas mulheres, eles estavam se relacionando com outros deuses. Felipe, acho que vai ter que aumentar um pouco, porque ali está alto hoje, hein? Os irmãos estão glorificando ali. Amém. O que mudou aqui o som, irmãos? Construíram aquele muro ali, ó, e o som está batendo no muro e está vindo aqui direto no nosso coração. Amém. Mas vamos lá. Então eles estabeleceram que aquelas mulheres, então quando eles se relacionavam com aquelas mulheres, eles estavam se relacionando com outros povos e com outros deuses. E com isso então, a maldição foi instaurada dentro do povo de Israel. Lembra que semana passada eu falei muito sobre isso, frisei muito. A grande estratégia de Satanás é sempre investir pelo lado de dentro. O problema não estava numa estátua de bronze que era adorada em Pérgamo, mas o problema era aquilo que estava acontecendo no seio da igreja, internamente. Eu bati muito nessa tecla semana passada e a palavra vai bater de novo. Irmãos, quando o diabo quer prejudicar uma igreja, quando o diabo quer parar uma obra, quando o diabo quiser parar um povo, parar um ministério, você pode ter certeza, irmãos, que ele não vai colocar no coração de 200 satanistas que eles vão fazer ali um ritual em frente à igreja, aí eles vão parar a obra. Sabe por quê? Porque com relação à luta de outras religiões, ou mesmo as perseguições, irmãos, isso não para a igreja. As perseguições, as lutas, as maldições, isso não para a igreja, não para a sua casa, não destrói a sua família, não acontece nada. Ah, maldição, macumba, pegou a sua roupa, levou, você está servindo a Deus, você é luz, então as trevas não tocam. Se fosse você, eu dava um amém pelo menos sobre isso. Não toca. Sabe por quê? Porque não existe luta. A gente entrou numa esfera, entrou numa realidade, foi pregado sobre nós, que existe um combate ferrenho entre Satanás e Deus, e no último segundo Deus, depois ele é o Rock Balboa, Deus, ele está tudo espancado, e no último segundo ele levanta e vai e vence o diabo. E isso nunca foi escrito na palavra, nunca foi determinado sobre isso. E eu até dei o exemplo semana passada, se fosse uma luta, Deus seria o Popó e o diabo seria o Bambam. Se fosse a luta, seria mais ou menos aquele nível ali. Então não tem luta. Então é só a Bíblia fala muito claro, aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Então não vamos ficar estabelecendo coisas que Deus não estabeleceu, queridos. A sua única responsabilidade é manter a luz. Porque se você tirar a luz da sua vida, da tua casa, dos caminhos, querido, se você não estabelecer diante de Deus um local seguro, onde Ele é a sua fortaleza, dentro da tua casa, da tua vida, aí você pode ter certeza que você vai ser vulnerável. Mas eu estou falando aqui para um povo que não está sendo trouxa. Eu estou falando aqui de um povo que não está sendo volúvel, que não está deixando entrar na sua casa, coisas, ou na vida dos seus filhos, coisas que não pertencem ao Senhor. Eu estou falando de um povo que está servindo a Deus. Aí não tem luta, querido. Amém? Então eu estou dizendo aqui, se Deus quer fazer algo contra um ministério, contra uma igreja, contra uma família, não será por forças exteriores. Ele vai mexer no interior. É de dentro. É de dentro. Então, o que Jesus está dizendo assim,
Eu tenho contra vocês que vocês não estão percebendo falsas doutrinas que estão sendo estabelecidas no meio da igreja. Falsas doutrinas que estão estabelecendo no meio da sua casa. Ou seja, como eu comecei pregando, relativizar verdades. É assim que o diabo destrói. Semana passada eu falei aqui, pegando carona do pastor Paulo Borges, quando Jesus entra em Jerusalém e ele vai purificar o templo. Jesus não entra em Jerusalém para fechar bar, não entra em Jerusalém para fechar casa de prostituição. Ele entra em Jerusalém e ele joga a mesa para cima dentro do templo, porque ali estava o problema, e o problema não está externo, não está fora, mas o problema sempre nasce de dentro. Então estejam vigilantes, vocês jovens que estão aqui se movendo, se movimentando para fazer a obra do Senhor, que estão estabelecendo aqui novos hábitos, estão estabelecendo vida com Deus, estão pregando a palavra. Entenda uma coisa: a luta de vocês sempre vai ser interna. O diabo vai tentar destruir comunhão, vai trazer briga, vai trazer rivalidade, vai trazer tudo isso. É isso que muitas vezes nós damos brecha. Nós ouvimos conselhos relacionados a isso, aí desperta inveja, aí pastor começa a brigar com pastor, aí obreiro começa a brigar com obreiro, aí quando você vê, está completamente destruída a comunhão da igreja. E o que o diabo tem a ver, o que a religião de fora tem a ver com isso? O que é? Não, é de dentro, é de nós, é pelos nossos próprios pecados. Então, irmãos, você quer estabelecer algo tremendo sobre a tua casa? Se nós queremos estabelecer algo tremendo sobre a igreja, nós precisamos cuidar dos pecados, nós precisamos que os frutos do Espírito apareça, e os frutos da carne cada vez diminuam em nosso meio. É consagração e santidade que faz uma igreja, que faz o ministério crescer e avançar. É santidade, disciplina da palavra de Deus, queridos. Então, da mesma forma, quando ele fala e cita a doutrina de Balaão, ele está dizendo isso. Vocês não estão tendo a capacidade de identificar. Então tenham essa capacidade de identificar quando uma fagulha é lançada. E sabe quando uma fagulha é lançada? Através de uma fofoca. Aqui dentro da igreja não, muitas vezes ela lá no domingo, no dia almoço, num café da manhã, numa conversa de mensagem do WhatsApp. É quando surge aquela infeliz satisfação que a gente tem de falar mal do outro. São fagulhas que são lançadas, e essas fagulhas lançadas vão destruindo de dentro para fora. Cuide disso, diz a palavra do Senhor. Cuide. Então vamos lá de novo. O que pode destruir uma igreja não é o exterior, porque mártir e perseguição só fez com que a igreja subisse, mas o que destrói uma igreja, uma família, uma casa, é do lado de dentro dela. Então, era a capacidade deles identificarem uma falsa doutrina no meio deles. Alguns não tinham mais. Relativizar a verdade, tudo pode, porque eu cumpro minha escala depois de cantar, eu cumpro a minha escala de ser pastor, a minha escala de pregar, eu estou frequentando o culto, eu estou frequentando os ensaios, então eu faço um monte de coisa errada, mas as minhas coisas certinhas que eu faço encobre as coisas erradas que eu faço. Isso aí é relativizar a verdade do Senhor, é não levar as coisas do Senhor a sério. Cuidado em se envolver com a obra de Deus de forma relaxada, porque isso traz maldição sobre nós, queridos. Aí no versículo 15, ele cita uma outra doutrina. Ele fala sobre a doutrina dos nicolaítas. O que são os nicolaítas? Um grupo de cristãos que acreditavam que o corpo não influenciava no espírito. Essa era a principal doutrina. O que eu faço no meu corpo não influencia no meu espírito. O que eu fizer para satisfazer a carne nunca vai afetar o espírito. É o que eles acreditavam. E mais do que isso, quanto mais eu me prostituir, por exemplo, mais eu fortaleço o meu espírito, porque a graça de Deus vai ser maior sobre mim. Eles acreditavam que quanto mais eles pecassem, mais eles atraíam a graça de Deus, porque eles precisariam de mais graça para então ser perdoados. Você tem noção do negócio desse? Era a busca pela satisfação. Então eles iam
para a satisfação do corpo, da vida, não tinham preocupação nenhuma com a vontade de Deus, eles iam lá e destruíam tudo. Aí chegava no culto, eles se sentiam os mais abraçados por Deus, porque eu preciso de mais graça que todo mundo aqui, aí Deus me satisfazia e me abraçava. Aí eu saía para fazer coisas piores ainda, porque quando eu voltasse o Senhor me abraçava. E eles difundiam essa palavra, essa doutrina no meio da igreja. E Jesus disse assim: viu, vocês estão se misturando e estão acreditando numa coisa que eu nunca preguei, que eu nunca ensinei. Aí nós temos a explicação em Tito capítulo 2, e versículo 11 e 12, o que é a graça, que tanto a gente fala. A gente tem até um jargão, que são só pela graça. Já viu esse jargão? Como é que você está, irmão? Só pela graça. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, olha só. A graça salvadora de Deus. A primeira informação sobre a graça é que ela salva. A graça é o que nos salva. Se há manifestado a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente. Até aí. A graça sobre nós, ela tem duas funções. A primeira, ela nos salva, e a segunda, ela nos ensina a continuar vivendo de forma sóbria, justa e santa. A graça de Deus, ela não tem só o poder de o tempo inteiro eu viver uma vida de pecado, uma vida de impunidade, uma vida de satisfação da carne, uma vida de qualquer jeito, aí eu chego, graça, 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 a graça me salva e está tudo bem sempre. Não, a definição de graça é sim, ela te salva, mas ela te ensina a como você vai viver a partir da sua salvação, ou em outras palavras, é desenvolver a cada dia a sua salvação. Isso é a graça, é o poder da graça. E não era isso que esses nicolaítas ensinavam. Agora, caminhando para o fim, Jesus deu a solução para combater esse tipo de ataque interno que acontecia na igreja. E qual era a solução? Através da espada. Ele disse que eu vou avançar com uma espada. E quando diz que ele vai avançar com uma espada, ele está dizendo o seguinte: espada na palavra de Deus é a palavra de Deus. A espada de dois gumes, a espada que é a revelação, é o texto que Deus nos deixou. E essa espada, a respeito dessa espada, é o que vai nos proteger contra as doutrinas que sempre se levantaram e sempre se levantarão no meio da igreja, tentando relativizar a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, é a nossa paixão pela palavra que nos trará o filtro que nós precisamos ter nos dias de hoje. É a nossa paixão pelo texto, é a nossa paixão pelas Sagradas Escrituras que nos levará a ter um filtro para tudo que nós estamos ouvindo e vendo nos dias de hoje. Se você perdeu a sua paixão pelo texto, pela paixão pela palavra, meus irmãos, alguma coisa está errada. Agora eu vou falar uma coisa aqui, pastor, eu vou mexer talvez com a igreja. Escute o que eu vou dizer, irmãos. Eu não sei porquê, o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração a semana inteira para falar sobre isso. Eu sou um dos adeptos da tecnologia. Eu amo tecnologia, é uma coisa que eu acho demais, inteligência artificial e tudo que isso resolve a nossa vida, eu acho incrível, eu adoro tecnologia. Mas esses dias o Espírito Santo está ministrando algo no meu coração e eu preciso ficar atento a isso que ele está ministrando no meu coração. Igreja, olha o que eu vou pregar aqui.
A Bíblia de papel, ela tem um poder, ela é um avanço tecnológico para a época. Se eu estabelecer aqui como regra, dizer assim, irmão, se você está usando o seu celular como Bíblia, eu vou estar cometendo um erro grave, dizendo que isso é condenável. Sabe por quê? Porque a Bíblia que nós temos na mão é um avanço tecnológico, o celular é um outro. Não está errado. Só que eu estou sentindo falta do nosso tato. Sabe o que eu estou sentindo falta? Das nossas anotações. Quando eu conheci a Mel, uma coisa que fez me apaixonar por ela, depois que cada dia mais, era ter a Bíblia dela completamente com marca-texto. Sabe? Marca-texto. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu tenho uma mulher de Deus na minha vida. Esse tato, a minha Bíblia, eu acho que até isso nós perdemos e isso tem prejudicado a gente. Sabe por quê? Porque a gente passa com essa porcaria de tela o dia inteiro. E nós não estamos mais diferenciando a tela da Bíblia com a tela do TikTok, com a tela do Instagram, com a tela do YouTube. O Espírito Santo ministrou isso no meu coração, queridos. E eu não estou indo aqui contra, condenando a tecnologia, mas eu queria hoje, aqui na palavra do Senhor, eu queria dar uma palavra para os irmãos. Eu recomendo que todos nós voltemos à Bíblia de papel. Senti-la, abrir, saber. Eu me lembro, pastor, de uma época onde a gente está começando a pregar. Eu me lembro que quando eu precisava procurar um texto bíblico, eu sabia o lado da Bíblia que estava. Isso está em Efésios, está do lado esquerdo da palavra. Eu ia lá em Efésios e eu encontrava aqui, ó. Sabe esse tato, esse carinho? Eu não sinto o mesmo mais com o celular. Continue usando para os seus estudos. Está aqui, o meu esboço está aqui, ó, no celular. Eu tenho aqui a Bíblia Oliver Tree, que você aperta um botão, ele te dá a tradução da palavra no original. Está tudo certo. Mas eu queria vos orientar a partir de hoje e recomendar, não como regra, doutrina da igreja, nada disso, mas recomendar você voltar a ter um apreço e um carinho por esse livro, pela palavra, pela sua Bíblia. Amém, igreja? Deus sabe por quê, e o Espírito Santo sabe por quê. Eu disse que a solução que Jesus dá para que nós tenhamos um filtro só é uma: o nosso amor e apreço pela palavra. E eu termino esse tópico aqui fazendo uma pergunta e recomendando para você uma análise através de uma pergunta: por que nós vamos perdendo o nosso amor pelo nosso devocional diário, pela nossa leitura diária da Bíblia, pelo nosso tempo com Deus? Por quê? Porque não há qualquer justificativa que nós possamos dar a Deus que não tenhamos tempo para ter um tempo com Deus todos os dias. Não tem. E se você disser para mim que você não tem tempo para ter um tempo com Deus no seu dia, e se eu fosse um pastor muito louco, eu ia chamar você para você puxar aquele negocinho do seu celular assim e mostrar quanto tempo você passa em cada aplicativo que você tem no celular. E nós descobriríamos que nós somos hipócritas se nós dissermos que nós não temos tempo para ter um tempo com Deus, queridos. Como disse o Kaique ontem, parafraseando talvez uma coisa que eu falo sempre: o meu ouvido está mais perto da minha boca. Nós temos sim tempo com Deus. Nós só não temos tempo se nós não quisermos. Nós precisamos ter, queridos, tempo para Deus. Tempo para Deus, dia após dia, porque isso será o filtro que nós precisamos nesses dias, para que qualquer doutrina não pegue nós, para qualquer doutrina não venha prejudicar a nossa caminhada. E eu vou terminar no versículo 17. Agora é muito lindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
darei a comer do maná escondido. Primeiro, maná escondido. Ou seja, a recomendação que Jesus deu, firmeza na palavra, é a espada que vai fazer com que eles vençam. E ao que vencer, eu darei um maná escondido. Aleluia. Assim como no deserto, o povo recebia toda manhã um pão que descia do céu. Toda manhã. E esse pão não deveria e não poderia ser guardado para outro dia. Esse pão deveria ser consumido para aquele dia. Alguns que tentaram guardar esse pão, o pão apodrecia. Esse era o maná. Ele deveria ser consumido no mesmo dia. O que estava acontecendo ali, na pedagogia de Deus, era Deus ensinando: é o pão nosso de cada dia. O que Deus estava ensinando? A eles confiarem na provisão do Senhor, a dependerem de Deus todos os dias da sua vida. Assim são os nossos dias. Não adianta eu me alimentar um dia só na semana e querer guardar este alimento para todos os outros 6 dias. O que a palavra está ensinando aqui é que eu não posso viver só de uma palavra de domingo. O que a palavra está ensinando aqui é que eu não posso viver só da pregação do domingo à noite, do pastor e do sermão do domingo à noite. O maná, ele precisa acontecer todos os dias na minha e na tua vida. Mesmo que a palavra, meus irmãos, mesmo que a palavra seja a mesma palavra domingo, sendo degustada segunda, sendo degustada, mas ela não pode ser somente degustada ao domingo. O que Deus quer com você é uma intimidade diária. Eu quero vos lembrar que todos os dias Deus visitava o homem no jardim. Não era um dia por semana, era todos os dias. A lição que ele diz: eu vos darei o maná, e quando ele fala disso ou seja, eu voltarei a dar para vocês o alimento diário, todos os dias da vida de vocês, ao que vencer. Não é um dia por semana, é todo dia na presença de Deus, e assim deve ser hoje. Todo dia. Gente, escute isso. Nós pensamos, olha, isso aqui é uma revelação muito forte, queridos. Nós pensamos que o problema do pecado original foi o fruto que comeu, que era proibido. Sim, ele é, mas o problema e o pecado não começa no fruto. Você sabe onde começa o pecado original? Na fome. Escuta essa revelação. Dentro daquele jardim, eles tinham muitos frutos, muitas variedades. E havia um que eles não poderiam. Quando a serpente chega e oferece, pastor, ela estava com fome. Então o problema não foi no comer, mas o problema foi estar com fome. Então o nosso problema sempre vai ser falta de alimento. Falta de alimento. O problema do pecado original começou pela falta de alimento. Se ela tivesse farta, ela não teria nem aceitado, mas ela estava com fome. E o problema da igreja hoje é que está com fome. Sabe por que está com fome? Porque não está comendo. Está comendo só de domingo. Está comendo 2 horas de culto, e não é. Deus quer que você se alimente amanhã. Você precisa acordar amanhã e colocar o texto bíblico no seu coração. Você precisa acordar amanhã e precisa desenvolver uma vida de devocional com o seu Pai, porque senão você vai morrer. Alguém está entendendo o que o Espírito diz à igreja? Nós precisamos voltar a satisfazer a nossa alma diariamente no Senhor. Aleluia. E no verso 17 também está escrito que ele daria uma pedrinha branca e sobre ela é escrito um novo nome. O que isso quer dizer? Aqui mais uma vez é uma afronta contra Roma,
Por que uma afronta? Lembra que Apocalipse é uma carta resposta contra um imperador também, que está oprimindo o povo, indo contra, escravizando o povo. Olha que coisa interessante. Havia uma tradição romana que quando nascia uma criança, se o pai a reconhecesse como filho, ele escrevia nessa pedrinha branca o seu nome e o seu sobrenome, como uma espécie de certidão de nascimento e reconhecimento da paternidade. E Jesus disse assim: eu vou ser um pai de verdade para vocês, e quando vocês vencerem, eu vou te dar um nome. Quando vocês se converteram, quando você aceitou a Jesus, você recebeu diante do Senhor um nome. Você recebeu do Senhor uma paternidade. Você recebeu dele. E ele escreveu numa pedrinha branca, assim como Roma, o seu nome, porque você é salvo nele. Você é filho, você é filha dele. Então não negocie a sua fé. Coloque-se de pé, igreja, aleluia.